Paz de Cristo Jesus a todos, irmãos e irmãs, e a todos aqueles inscritos no canal Momento Cristão. Sejam bem-vindos a todos novamente. Parte 1, sobre o tema A Abominação da Desolação no Lugar Santo. A série a qual vai esse vídeo é a série Alegorias Bíblicas. Muito bem, hoje vamos falar sobre um tema sempre aqui no canal importante, né? É um tema que fala sobre o que é a abominação da desolação e o que é esse lugar santo, aonde está acontecendo essa abominação. Muitos estudiosos ou estudiosas fazem as suas análises, tiram suas conclusões. Uns irão dizer que foi algo que aconteceu no passado, outros vão dizer que é algo que está acontecendo, outros irão dizer que é algo que acontecerá. Mas é preciso entender e compreender, então, como contextualizar de forma correta, segundo o que as Escrituras nos mostram através da sua palavra, a palavra de Deus, a qual mostra, então, diferentes tempos e etapas aonde abominações irão acontecer. Então é preciso entender que tudo a qual a Bíblia fala não se trata apenas de algo, de um evento específico que aconteceu, que acontece e acontecerá, mas na verdade são uma somatória de tempos e ciclos proféticos que voltam e retornam para poder fazer um cumprimento dentro da palavra de Deus. Entendendo-se isso, vocês precisam entender e compreender também os períodos, a qual compreende então aonde existia a temporalidade, aonde existe o tempo dos homens e também saber contextualizar o que era para a velha aliança e o que é para a nova aliança. Porque se vocês não fizerem isso, vocês terão dificuldade no entendimento sobre este ponto. Mas antes de falar sobre esse tema, então, se você gostar do vídeo, do conteúdo a qual está sendo mostrado para vocês, ao término do vídeo, deixe o seu like e também se inscreva no canal, para que o canal possa crescer e o vídeo também possa alcançar a muitos em questão, tá certo? Então vamos falar então sobre isso, né? Para falarmos desse assunto, é importante e é preciso entender sobre a percepção do tempo e a atemporalidade, que na linguagem teológica chamamos de cronos, que é o tempo dos homens, né? E kairos, que é o tempo de Deus, a qual falamos que é o tempo antes do tempo. O exemplo disso é o tempo que Deus usou para criar todas as coisas em 6 dias, né? Então esse ali é o kairos, né? É o kairos, né? E também a espiritualidade, o atemporal, a qual quem está nessa dimensão atemporal se encontra, né? E o cronos, que é o tempo quando então posteriormente o homem vem à sua queda, né? Na linguagem científica nós também podemos chamar isso de exatas, né? Que é o tempo que é contado, que pode ser calculado, e a quântica, que é o tempo que não pode ser contado, né? Que é aquilo que está além da ciência comum e ciência clássica em questão. Para podermos meditar neste ponto, eu vou deixar para vocês Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, que diz: Escreve, pois, as coisas que viste, e as coisas que são, e as que hão de acontecer depois destas. Observa que o livro das Revelações estão dizendo para nós que as profecias, elas são atemporais, elas são cíclicas, elas se manifestam por tempos e etapas para representar contextos em questão. Então, por isso, ela não está presa nem ao passado, nem ao presente e nem ao futuro, mas elas se predefinem muito bem quando acontecerá e quando se manifestará. Então, por isso, o Apocalipse fala dessa temporalidade, né? Então, usando os textos aqui, então, a qual falado sobre a abominação da desolação, vamos começar com Mateus 24, versículo 15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Em Lucas 21, 20 também tem: Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que está próxima a sua desolação. Em Marcos 13, 14 também diz:
Quando, pois, vides a abominação da desolação situada onde não deve estar, que lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então esses são os 3 textos a qual dá bastante ênfase sobre o termo abominação da desolação, né? E com isso, então, esse texto nos mostra, então, que haveria de existir uma abominação da desolação, né? Mas entenda o sentido profético a qual Jesus, quando ele fala neste ponto aqui, ele está se referindo sim ao templo de Jerusalém, do seu templo, a qual cairia sobre ela uma grande abominação. Mas como o texto não para aí, vemos que ao longo do tempo surgiria outras abominações, né? A qual vemos então que quando surge o livro do Apocalipse, ele fala que uma outra abominação subirá sobre a terra. Essa abominação é a besta, né? A qual terá ali, subirá do mar, né? E se tornará também, né, besta da terra. Então, novamente, o Apocalipse fala que esta abominação, né, o ciclo profético se reiniciaria ao longo do tempo, no fim escatológico. E vemos então aonde Jesus aponta para nós, em qual livro ele está dizendo, aonde está se referindo. Em Daniel 9, versículo 27 diz: Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. E Daniel 11:31 também diz: Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. E em Daniel 12 diz, do versículo 11 ao 13: Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação da desolação, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado que espere e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansará, e ao fim dos dias te levantará para receber a tua herança. Muito bem, nós não vamos falar sobre o tempo aqui, né? Vamos falar apenas o sentido, então, da qualidade da abominação da desolação, que a sua qualidade é uma qualidade negativa, né? É uma qualidade ruim, a qual, então, cercando ali a Jerusalém, né, estando previsto, tanto no profeta Daniel como na profecia de nosso Senhor Jesus Cristo, aconteceu de fato, né, esse contexto. E, como vemos, esse é um contexto que estava apontando sim para Jerusalém do tempo de nosso Senhor, mas também falava de coisas que haviam já passado e de coisas que haveriam depois dessa devastação que haveria em Jerusalém, né? E é com esse objetivo que eu vou estar mostrando para vocês então essas etapas, né, essas grandes abominações bíblicas, a qual ao longo do tempo surgiram, para que vocês então possam tirar suas conclusões. E com isso então vocês possam entender que abominações aconteceram no passado, abominações acontecem, abominações acontecerão, né? Tudo tem o seu contexto exato para poder se manifestar. Então nós vamos então aqui, começando então, que são falar sobre as 8 grandes abominações bíblicas. Eu coloquei essas 8 grandes abominações bíblicas porque são aquelas que causam bastante um impacto na leitura de quem estuda as profecias bíblicas e então quer entender o contexto então das coisas que sucederam ao longo do tempo. Bom, a primeira grande abominação é também chamada de abominação da desolação atemporal, né? Satanás, que quer dizer adversário, né? Então promove uma guerra política no céu, a qual causa uma rebelião. Nesse tempo, nós temos então, não é o tempo Cronos, é o tempo Kairos, que é o tempo fora do tempo, né? E então o atemporal, ele não é nem passado, nem presente e nem futuro. Então, essa guerra temporal, né, aconteceu, está acontecendo e acontecerá. É assim que você tem que entender, então, a qual está descrito nessa primeira, né, aí, grande abominação atemporal, que é o início de todas as abominações, tá bom? A segunda abominação, também chamada de abominação adâmica, a serpente, né, que é aquela, então, que era a mais ali astuta entre os animais,
ela causa então a nossa segunda abominação, conhecida então como a queda do homem. Para quem já conhece os vídeos do canal sabe então que eu fiz um estudo também sobre a transgressão de Adão, né, do homem, a qual eu falo que o dia da queda do homem foi no sábado, por também ali transgredir o descanso de Deus, né? Então, isso aconteceu então num período de transição, porque quando o homem cai, o período Kairos, a qual o homem era imortal, o homem vivia eternamente, né? Porque tinha a essência de Deus nele, então deixa de existir e passa a dar o lugar o tempo de Cronos, o tempo do homem, né? Então essa é a nossa segunda grande abominação. A terceira é a abominação faraônica no Egito, né? E agora debaixo do tempo do homem, do Cronos, e com isso então essa abominação mostra o período em que após a morte de José e do faraó bom, que também acolhera José, e o povo hebreu, surgiu um novo faraó, e este novo faraó então não conhecia os feitos de José, né? E nem também a clemência e a misericórdia do bom faraó antecessor a ele, e com isso então passou a oprimir o povo hebreu, né? E com isso então nós temos uma abominação, porque agora nós temos uma grande multidão sendo oprimida por uma outra multidão a qual não conhece Deus, né? E aquela multidão que conhece Deus está sendo oprimida. Então nós temos uma abominação, né? Porquanto as crianças que nasciam homens, né, elas tinham que ser mortas e sacrificadas, né, no rio, para que fosse entregue ali aos deuses do Egito, né? Então temos aí, né, grandes abominações que acontecem ao povo hebreu nesse tempo, a qual veio depois, posteriormente, Moisés e Arão, como uma figura de duas testemunhas, tirando o povo do Egito ali em questão, né? A, a quarta é a abominação da desolação promovida pela Babilônia, ou seja, a babilônica, né? Essa é bastante conhecida, né? A qual Israel sofreu as consequências da sua desobediência. Um bom exemplo é que Israel estava dividida entre norte e o sul. O norte passou a se chamar casa de José, ou casa de Efraim, e o sul, casa de Judá, né? A casa de José ou de Efraim já tinha sido destruída pela Assíria, mas ainda o templo, a qual ficava ao sul, o famoso templo de Jerusalém, não tinha sido. Então, por isso, essa abominação babilônica, ela tem um efeito muito devastador, porque justamente a Babilônia é que superou a própria Assíria, né? E com isso, então, a Babilônia destruiu ali o primeiro templo, a qual foi construído por Salomão, causando então a grande aí, né, primeira grande devastação, né, e abominação da desolação para os israelitas quando já tinham a sua terra estabelecida. Então o tempo também é o tempo dos homens, Cronos, né? A quinta aí, abominação é a epifânica, causada pela Grécia, né? Que também está sobre o tempo dos homens, Cronos, né? Ela é chamada de abominação epifânica, né? É quando então o imperador grego, né, Epifânio, né, ele então, ao vencer ali a guerra contra os judeus, isso é descrito no livro de 1 Macabeus, a qual é um livro que tem um fator histórico muito importante, né, narrando a guerra entre helênicos, a qual eram os gregos, e os hebreus, a qual era a figura dos judeus ali em questão, narra então o poder opressivo da Grécia versus então ali os judeus, né? E com isso então nesse tempo houve então essa profanação, quando Antíoco Epifânio então sacrifica animais a qual eram considerados impuros, segundo o rito da velha aliança. E com isso então, como a velha aliança tinha sua validade, o Senhor não tinha ainda se manifestado como homem, isso então também foi uma abominação, né? Porque além de Jerusalém estar dominada pelos exércitos ali também e pelo domínio grego, né, não houve a destruição do templo, mas houve sim uma contaminação, né, segundo os princípios e o rito da primeira aliança, a qual foi conhecida então
como um antitipo, uma alegoria, a qual, né, aconteceria e apontaria para os tempos mais escatológicos, né? A sexta abominação foi causada por Roma, a qual chamamos de a abominação do período transitivo, né, ou a transitiva, que é aquele período a qual Jesus, Deus se encarnou, se fez homem, né, e então ele veio para poder falar com o seu povo, para que, obedecendo às boas novas do evangelho a qual ele estava trazendo, o povo então poderia escolher então a compaixão e a misericórdia e não seriam submetidos a este evento ruim a qual aconteceria. Mas o coração deles, como era destinado a serem desobedientes, não escutaram a palavra de nosso Senhor. E com isso, então, até o maltrataram e o crucificaram, né, matando. Mas, segundo a nossa fé e esperança, ele ressuscitou, né, e aí, além do mais ainda, a sua palavra se cumpriu, porque, como foi dito nos textos a qual eu li, ele já dizia, ele já profetizava, que por causa da rebeldia de Israel, por não obedecer à palavra de Deus, então ela seria desolada novamente como uma nação estabelecida, né? E dessa vez seria terrível, né? Muito terrível, e de fato foi, né? Então, no ano 70, para acabar com a revolta do povo judeu, vem o imperador ali, o exército, o general Tito, né? E destruiu, né, Israel ali, né? Com as suas legiões, né? A qual a Bíblia relata que houve um banho de sangue, né? E o templo foi destruído, porque o templo tinha muitas especiarias de ouro e prata, né? Cobre, coisas valiosas, e tudo foi saqueado. Foi terrível, né, este dia, se cumprindo a profecia a qual Cristo, então, tinha dado para eles um período de transição da aliança, porque já se fazia mais de 40 anos, a qual Jesus já tinha pregado para eles, dando um tempo para eles de transição de alianças de 40 anos, assim como foi no deserto, né, a qual Deus deu um tempo de 40 anos para que o povo pudesse então ficar firme na sua aliança, mas o povo não ficou. Então, durante 40 anos, o povo então, né, ficou no deserto. Foi o que aconteceu com Jerusalém, com os judeus, né? Eles ficaram no deserto por 40 anos e não entenderam o princípio da transição das alianças, ficando então, portanto, sofrendo o peso da profecia a qual Jesus tinha dito para eles, né? Então, o próprio Deus, em forma humana, falou para eles, mas eles não obedeceram, e então foram devastados, destruídos, levados cativos, né? E viram a sua terra ficar desolada, né? A qual fora cercada ali pelos exércitos de Roma. Período muito triste na vida, né? Então, deste povo em questão, né? A nossa sétima, então, aqui a nossa sétima, então, abominação da desolação é chamada de a escatos, né, que é promovida pela besta da terra e mar, né? Também está no tempo dos homens, Cronos, né? Essa abominação da desolação é aquela que todos nós tentamos compreender e entender com maior clareza, né? Eu vou explicar no próximo vídeo sobre ela para que vocês possam entender com uma melhor exatidão, tá bom? E a oitava, né, também é a abominação milenar, o dragão, né? Aquela velha serpente agora se tornou dragão, e agora ela, por ter novamente aí, né, poder andar sobre as suas próprias patas, né, podemos dizer assim, então agora ela voltou aquele velho dragão que era serpente, né, voltou a ser um dragão. E agora então, no período transitivo, aonde temos novamente um fator inverso agora, né, ou seja, o tempo dos homens sendo tirado, Cronos, para que nós possamos entrar, então, no tempo de Deus, que é Kairos, o atemporal, né? Então, novamente, surge uma grande abominação da desolação, ali, a qual é descrita no livro do Apocalipse, onde, então, vemos, então, o povo santo, né? Ali, a qual fora fiel ao longo do período do reino milenar de Cristo, esse povo
então passa, né, e sofre uma abominação da desolação, né? Então, observe que o 7 e o 8, né, se vocês conseguiram entender, esses então são os únicos ainda, né, que não aconteceram, né? É, é claro que também a gente pode considerar um, porque é o atemporal, né? Ou seja, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6 e do 7, do 2, do 3, do 4, do 5 e do 6 já aconteceram, né? Porém, o 7 e o 8 não aconteceu. O 1, né, podemos dizer que aconteceu, mas está acontecendo e também acontecerá, né? O 1 é a única regra da exceção aqui, a qual está no templo, né, de Kairos, né? É assim em questão, né? Então, com isso, então, vocês percebem e vê, né? Quando vocês entendem esse período das grandes abominações da desolação, observem o contexto e a diferença que cada uma delas representa, né? Nós vamos estar partindo para o próximo vídeo para a gente poder falar mais sobre isso e com isso darmos continuidade sobre este tema, qual é muito importante. Vamos ao próximo vídeo para dar continuidade.